Nesta aula temos como tema Guerras Mundiais e Guerra Fria. A respeito das guerras mundiais, elas vão acontecer em dois momentos da história, né? 1914 a 1918 foi a Primeira Guerra Mundial. E que às vezes eu falo que foi um conflito entre família. Foi um conflito de família. Por quê? Naquele momento, 1914, o rei da Inglaterra, o imperador da Alemanha, o imperador da Rússia, o rei da Noruega, o rei da Grécia e o imperador da Áustria eram parentes. Era tudo primo um do outro. Então, foi uma disputa de família, na verdade. Só que empurrou o mundo inteiro no conflito, né? Mas como é que começou o conflito? Em 28 de junho, quer dizer, julho mesmo, 28 de julho de 1914, o príncipe da Áustria, que ia herdar o trono, ele foi assassinado por um jovem da Sérvia. A Sérvia é um país ali no leste da Europa, né? Então, o príncipe da Áustria estava visitando a cidade de Sarajevo, na Bósnia, e um jovem da Sérvia, país vizinho ali da Bósnia, matou o príncipe da Áustria. E aí imagina o efeito dominó. A Áustria declarou guerra à Sérvia. Mas aí a Rússia, para aumentar sua presença no leste da Europa, toma as dores da Sérvia e resolve se juntar à Sérvia declarando guerra à Áustria. Mas aí a Alemanha, que era amiguinha da Áustria, entra no meio da briga. No final das contas, de tanto um tomar as dores do outro e um entrar no grupo contra o outro, não demorou muito para termos 34 países em guerra. Professor, mas isso aí é pouco. Seria pouco hoje, né? Mas em 1914, o mundo tinha 51 países independentes. 34 entraram em guerra. Mais as colônias, né? Que aí, por exemplo, a França entrou na guerra, mas as colônias francesas foram obrigadas a entrar também. A Inglaterra entrou na guerra, então as colônias inglesas foram obrigadas a entrar também. Então, entraram 34 países independentes, mas africanos, asiáticos, acabaram entrando também por serem colônias dos países europeus. E aí o conflito se arrastou por 4 anos, tendo principalmente, de um lado, a Alemanha, a Áustria e o Império Turco, que acabou entrando na história também. Do outro lado, França, Rússia, Reino Unido, Estados Unidos, que entraram no conflito também. E a Rússia, ela saiu da Primeira Guerra Mundial no meio do conflito. Por quê? Porque dentro da Rússia aconteceu uma revolução que tirou o imperador do poder e instalou um governo socialista. A partir dali, a Rússia muda o nome para União Soviética. Né? Ou o nome completo seria União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Resumindo, União Soviética. E a Primeira Guerra Mundial termina em 1918, com a derrota da Alemanha, da Áustria e do Império Turco. O Império Turco deu origem a vários países, ele foi dividido, aí nisso surge a Turquia. O restante do Império Turco virou colônia dos franceses ou dos ingleses, e aí depois, com o tempo, foram declarando independência, deu origem ao Iraque, a Israel, Síria, Líbano, entre outros, né? Já a Áustria, com seu império, foi dividida em vários países, então deu origem, por exemplo, à Hungria, deu origem à Tchecoslováquia, que hoje já são 2 países, né? A República Tcheca e a República da Eslováquia. E a Alemanha perdeu territórios para a França, foi obrigada a mudar o sistema de governo, era monarquia, foi obrigada a se tornar república.
teve que pagar indenizações para os países vencedores e ainda foi obrigada a não reorganizar suas forças armadas. Ou seja, ela foi proibida de organizar forças armadas de novo. Mas, no caso da Alemanha, algum tempo depois, aí, a partir de 1923, a Alemanha vê a subida ou destaque de um político que conseguiu convencer os alemães a respeito de suas ideias políticas e conseguiu se tornar presidente da Alemanha. Quem era esse político que teve essa influência toda? Hitler. O Adolf Hitler, ele era um político, aliás, ele era militar também, ele chegou a lutar na Primeira Guerra Mundial. E depois, como político, ele instalou o regime nazista. O nazismo tem a ver com o partido que o Hitler criou, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que de socialista e de esquerda não tem nada, tá? Antes que, né? Tem gente que fala por aí, o nazismo era de partido, Partido Nacional Socialista. Se você for nesse mesmo raciocínio, você também vai ter que dizer que a Coreia do Norte é um país democrático. Por quê? Porque o nome oficial da Coreia do Norte é República Popular Democrática da Coreia. Então, quer dizer, nome não diz muita coisa. Oi? Nunca na vida que é um lugar democrático. Então, o nome aí não diz muita coisa. Então, sem contar que o presidente, ele não sai do poder, ué. Então, e no caso aqui do nazismo, tem o pessoal que fala que era de esquerda, que o nazismo era socialista, porque o partido do Hitler se chamava Nacional Socialista. Só que o próprio Hitler, então, olha só para você ver, você não precisa, quando alguém falar para você, o nazismo era socialista, o nazismo era de esquerda, você não precisa usar muitos estudiosos para rebater isso. É só você usar as próprias palavras do Hitler. O Hitler dizia que o partido dele não tinha nada a ver com o socialismo do Karl Marx, né, ou a experiência socialista da União Soviética. O próprio Hitler dizia isso. E o Hitler, ele mostrou isso na prática também. Partido Comunista na Alemanha foi proibido. Os comunistas e socialistas na Alemanha foram perseguidos. O Hitler, ele fez várias alianças com o capitalismo, né? Através, por exemplo, do apoio de empresas ao governo alemão, tal, né? Então, houve um relacionamento muito forte ali de base capitalista no governo de Adolf Hitler. Então, você dizer que o nazismo é de esquerda, dizer que o nazismo era socialista, porque tinha nacional-socialista no meio do nome do partido, isso aí é de uma desonestidade intelectual muito grande. E o Hitler empurra o mundo para uma Segunda Guerra Mundial. Em 1939, no dia 1º de setembro, Hitler comanda a invasão da Alemanha na Polônia. A Alemanha invade a Polônia e a Polônia era vizinha da União Soviética. Então, há o efeito dominó aí de novo, né? A União Soviética toma as dores da Polônia e declara guerra. Só que a Alemanha não estava sozinha. A Alemanha já tinha uma aliança com a Itália, que era governada por outro ditador, o Benito Mussolini, criador do pensamento político chamado fascismo, e a Alemanha também era aliada do Japão. Aí você para e pensa, mas peraí. Né? Você para e pensa, mas peraí. A Alemanha ser aliada da Itália, tudo bem. Né? O fascismo
O fascismo também era um pensamento político muito militarizado, centralizador de poder, né? Era um regime de ditadura. Então, quer dizer, a Itália tinha aí uns pensamentos e práticas parecidos com a Alemanha. Está no mesmo continente, país vizinho, tal. Mas o Japão lá do outro lado do mundo, sendo aliado da Alemanha e da Itália. Por causa da União Aí, Soviética? não, o Japão, né? Sendo aliado da Alemanha e da Itália. E aí você pensa, por exemplo, no fato de que eles tinham inimigos em comum. Estados Unidos era um inimigo em comum. União Soviética era um inimigo em comum. Né? E tem o fato também de que o pensamento imperialista fazia parte dos alemães, dos italianos e dos japoneses. O pensamento imperialista uniu esses três países. O que é o pensamento imperialista? É aquela vontade de invadir territórios e conquistar um grande império nesses territórios invadidos. Então, por exemplo, a Alemanha fez isso. Né? A Alemanha invadiu a Polônia, a Alemanha invadiu a Hungria, a Alemanha invadiu a Tchecoslováquia, a Alemanha invadiu a França, a Alemanha tinha domínios no continente africano. Já a Itália invadiu a Albânia, no leste da Europa, invadiu a Etiópia, no continente africano. Né? O Japão, mesma coisa. O Japão tomou o norte da China, tomou a Coreia, tentou invadir o leste da União Soviética, invadiu as Filipinas, invadiu a Austrália, né? O Japão tocou o terror ali no Oceano Pacífico, né? Por que eles tinham esse desejo de invadir? Era por conta de algum interesse de riqueza, alguma coisa assim? Sim, conquistar terras para... tá. Estão perguntando aqui a diferença de rei e imperador. Vou responder já. Havia questão de sede de poder mesmo, né? Então, aquela coisa de dominar mais territórios, controlar a economia em mais lugares, fazer frente aos inimigos. Então, por exemplo, no caso do Japão, eu vou aumentar o meu poder aqui no Oceano Pacífico para poder eu ficar em pé de igualdade com a União Soviética e com os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, que invadiram, tomaram muitas ilhas do Oceano Pacífico e usavam essas ilhas como posição estratégica para bases militares. Então, havia toda essa disputa, né? A diferença entre rei e imperador, como foi, eu vi a pergunta ali no chat, na verdade, a diferença é só o nome mesmo, porque assim, qual que é a função do rei e a função do imperador? É a mesma, né? Em termos de função, né? Governar, tal, é a mesma coisa. Mas o que acontece? Tradicionalmente, costuma-se dar o título de rei para governantes de monarquia em lugares ou que são pequenos ou que tem um povo só. Agora, quando é lugar maior ou tem vários povos, aí costuma-se dar o nome de imperador para quem governa. Mas a diferença não passa disso, na verdade. Né? Por exemplo, aqui no Brasil mesmo, pelo tamanho do território, quando ficamos independentes, o nosso primeiro governante ele assumiu o título de imperador. Né? Agora, na Inglaterra, por exemplo, mesmo o Reino Unido, aliás, mesmo o Reino Unido tendo vários domínios ao redor do mundo e tal, em outros tempos o Reino Unido tinha um império muito maior, mesmo assim, ali preferiram manter o título de rei, ou de rainha, no caso, né, atualmente, com a Elizabeth. Então, mas assim, a diferença não passa disso. Mas a função é a mesma. Né? Na Segunda Guerra, com todos esses personagens que eu falei, né,
A princípio, alemães, italianos e japoneses davam sinais de que iam vencer, que estavam muito bem preparados. Só que o que desequilibrou a guerra? A entrada dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos não entraram assim logo no começo. Os Estados Unidos, na verdade, eles vendiam armas, bombas e tal. Enfim, os Estados Unidos participavam da guerra só através de suas indústrias, fornecendo armas, bombas para os lados que estavam em guerra, no caso aí, né, principalmente ali franceses, os britânicos, né, ali os ingleses, quer dizer. Já os Estados Unidos, em termos de mandar soldados, né, entrar com suas forças militares, não participavam. Em 1941, já com 2 anos de guerra aí a coisa mudou. Por quê? No dia 10 de dezembro de 1941, os japoneses atacaram uma base militar norte-americana no Havaí. Matou um tanto de gente, destruiu navios norte-americanos, tal. Foi um ataque arrasador. Aí os Estados Unidos resolveram entrar na guerra com força total. Aí mandou soldados, entrou com toda a sua estrutura de guerra. Isso aí desequilibrou o conflito. Desequilibrou, no caso, fazendo com que alemães, italianos e japoneses caíssem. A Segunda Guerra Mundial vai terminar em 1945. Já 6 anos de conflito, né? Com primeira derrota dos italianos. A Itália já tinha perdido a guerra desde 1943. Benito Mussolini tirado do poder, só que havendo ali um movimento de resistência. Os nazistas alemães ajudaram Benito Mussolini a se revoltar no norte da Itália, para tentar voltar ao poder, né? Aí entra, por exemplo, a participação do Brasil na guerra. O Brasil mandou 25 mil soldados para lutarem na Itália contra o ditador italiano Benito Mussolini, que queria recuperar o poder, né? E ali, assim, tinha soldados norte-americanos, de outros países e tal, mas quem comandava ali as batalhas na Itália, em 1943, 44, 45, eram os brasileiros. E o Brasil teve vitórias importantíssimas ali contra o ditador Benito Mussolini e os fascistas que queriam voltar ao poder com apoio da Alemanha nazista. O Benito Mussolini acabou sendo preso e morto. Então, já era carta fora do baralho. Em abril de... Em abril de 1945, os alemães perderam definitivamente a guerra. Soldados da União Soviética e dos Estados Unidos entraram em Berlim, a capital alemã, e aí, com a derrota certa já, Adolf Hitler se matou no seu esconderijo. Os restos de Hitler foram encontrados 10 dias depois por soldados da União Soviética. Mas o Japão ainda continuou com a guerra. Então, o Japão ainda arrastou a guerra até agosto. No início de agosto, os Estados Unidos explodiram 2 bombas atômicas em território japonês, e isso levou o Japão a se render, né? E aí foi declarado o fim da Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, né, terminando a Segunda Guerra Mundial, aí já de agosto para setembro de 1945, quem são as 2 forças que se levantam como potências mundiais?
agora entra no que está compartilhado aqui na tela. Estados Unidos e União Soviética. A partir desse momento, você tem um fenômeno chamado de Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Está escrito aí do lado esquerdo, ó. Um conflito ideológico, político, econômico e cultural entre Estados Unidos e União Soviética. Por que o nome Guerra Fria? Em linguagem militar, quando a gente fala que uma guerra é fria, quer dizer que não usou armas entre os participantes. Então, por exemplo, Estados Unidos e União Soviética entraram em guerra para valer, bombardeando um ao outro e com soldados enfrentando uns aos outros? Não. O conflito foi de ideias, foi na política, na economia e na cultura. É claro, Estados Unidos entrava nos conflitos de outros países para poder mostrar força diante da União Soviética. A União Soviética fazia a mesma coisa, entrava em conflitos dos outros para mostrar força diante dos Estados Unidos. Então, oi, pode falar. Ah, tá, eu pensei que alguém ia ligar o áudio para falar, mas pode, viu? Aí aqui você tem um quadrinho, Estados Unidos, capitalista, né? Então, uma economia baseada no capital, baseada na produção industrial para geração de riquezas e de lucros, junto com a economia do capitalismo. Você tem os Estados Unidos fazendo o Plano Marshall. Mas o que era o Plano Marshall? Uma ajuda econômica para a Europa, não é? Isso, exatamente, um plano de ajuda aos países europeus. Era uma forma também de manter a fidelidade, porque se os Estados Unidos não ajudassem os países europeus, a União Soviética iria ajudar. Então, os norte-americanos não deixaram isso acontecer. Já logo fizeram um plano para ajudar os países europeus. Olha que bonito, né? Ajudar eles a se reerguerem, a se reconstruírem e tal. Na verdade, tudo, né, assim, com interesse por trás, né? A OTAN significa Organização do Tratado do Atlântico Norte. Foi criado pelos Estados Unidos como uma aliança militar. Então, envolve França, envolve Reino Unido, envolve vários outros países ali da Europa e da América do Norte, uma aliança militar contra a União Soviética. Era uma forma também de mostrar força diante dos soviéticos. Só que tem um detalhe, a União Soviética, como país, já não existe mais há 30 anos. Mas a OTAN ainda existe. A OTAN ainda existe. Né? A Organização do Tratado do Atlântico Norte ainda reúne países europeus e mais os Estados Unidos em aliança militar. E a CIA é a inteligência da polícia norte-americana. Então, a CIA como se fosse, o serviço secreto da polícia norte-americana. A CIA coloca seus espiões para investigar outros países, ou então acaba participando de negociações, jogos de poder, etc. Né? A CIA, por exemplo, apoiou e ajudou a negociar o golpe militar aqui no Brasil, em 1964. Né? Ou a CIA ajudou com treinamento, com ideias e com negociações, etc., em golpes militares em vários países da América Latina, na década de 50, 60 e 70. Já do outro lado, a União Soviética, tendo aí sua política e economia baseados no socialismo. Então, o Estado controlando toda a economia, né, o Estado fazendo os planos econômicos, cortando, portanto, a possibilidade de ter empresas privadas, né, tudo dependendo do Estado, né. E a União Soviética promovendo o Pacto de Varsóvia,
Varsóvia é a capital da Polônia. E o Pacto de Varsóvia também foi uma aliança militar. Aí já envolvendo União Soviética, Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, entre outros países de governo socialista. O Comecon foi uma aliança comercial, também de países socialistas, né, para dinamizar o comércio entre esses países e tal. E no caso aí a KGB era o serviço secreto da União Soviética. Então, enquanto os Estados Unidos criaram o seu serviço secreto, a CIA, para espionar a União Soviética e poder participar assim por baixo dos panos da política de outros países, a União Soviética também cria o seu serviço secreto, a KGB, para fazer a mesma coisa. Né? Fazer a mesma coisa. E aí você tem as interferências desses dois países em outros lugares do mundo. Aqui, entre colchetes, aqui do lado direito, olha lá, divisão da Alemanha, Muro de Berlim, por exemplo. A Alemanha foi dividida em dois países. A Alemanha Ocidental, capitalista, aliada dos Estados Unidos. A Alemanha Oriental, socialista, aliada da União Soviética. Da cidade de Berlim, que era a capital da Alemanha Oriental, se fez um muro, né? Muro mesmo, pensa, imagina, por exemplo, um muro comprido cortando a sua cidade, separando a população. Meu Deus, né? Deve ter demorado muito tempo fazer aquilo. Não, a maior parte do muro foi construída em uma noite. Caramba! Quantas pessoas que construíram aqui, professor? Mobilizou centenas não, milhares de soldados alemães. A Alemanha Oriental que construiu isso daí. Mobilizou muitos soldados para poder construir isso logo. Chegou a ter, se não me falha a memória, 15 quilômetros de extensão, né? E separando a cidade de Berlim. Por quê? Metade da cidade de Berlim foi feito um acordo, né? Metade da cidade de Berlim iria pertencer à Alemanha Ocidental, né? E a outra metade seria da Alemanha Oriental. Mas como tinha gente da Alemanha Oriental fugindo para o lado ocidental, porque a Alemanha Ocidental, capitalista, aliada dos Estados Unidos, cresceu muito mais rápido, né? A economia se desenvolveu muito mais. Então, tinha muita gente que fugia do lado oriental para o lado ocidental. O que a Alemanha Oriental fez? Mandou fazer um muro. E quem tentasse passar, levava tiro. Os soldados da Alemanha Oriental tinham autorização para atirar em qualquer um que tentasse passar o muro e fugir para o lado ocidental. Esse muro foi levantado, a maior parte dele foi levantada no dia 24 de agosto de 1961. O muro ficou em pé por 28 anos. Só em 1989 é que, depois de muito protesto da população e tal, a própria população derrubou o muro. Só que aí tinha apoio de 28 anos. Depois de 28 anos. Mas também, claro, em 1989, aí já era um outro contexto, né? Os presidentes das duas Alemanhas já vinham negociando uma união do país e o exército da Alemanha Oriental já não estava tão animado assim em matar quem tentasse passar o muro. Então, a população, depois de vários protestos, derrubou o muro. Né? Derrubou o muro. Tava podre esse muro, então, hein? Não, derrubou assim, derrubou com máquina mesmo. Ah, tá. Espalharam máquinas pela cidade de Berlim para derrubar o muro. E não era muro muito alto também. Às vezes era muro assim, é tipo o muro da sua casa, assim. Não era muro muito grosso, muito alto. A diferença é que, claro, era muro muito bem vigiado.
Só isso. Mas era muro de tijolo que às vezes chegava aqui 3, 4 metros de altura só e tinha, e de vez em quando você via assim um posto da polícia para vigiar o muro. Só isso. Né? E aí, além disso, né, tanto Estados Unidos como União Soviética interferiram em conflitos dos outros. Olha lá, Guerra da Coreia. A Coreia tinha uma disputa de poder ali. Né? Gente que era aliada dos Estados Unidos querendo tomar o poder e socialistas querendo tomar o poder também. Depois de 5 anos de guerra, chegaram numa conclusão. Vamos dividir a Coreia. Aí dividiu a Coreia. A Coreia do Sul é de economia capitalista e é aliada dos Estados Unidos. E a Coreia do Norte seria socialista, aliada da União Soviética. Só que a Coreia do Norte ainda foi mais longe. Depois, na década de 1960, a Coreia do Norte rompeu com a União Soviética. Tanto é que até hoje, a Coreia do Norte só aceita a relação diplomática e comercial com a China. É o único país que tem relações um pouco mais a fundo aí com a Coreia do Norte é a China só. A Coreia do Norte, na década de 60, não aceitou a influência da União Soviética. Inclusive, a partir da década de 1960, a Coreia do Norte ela não se declara mais como socialista. O primeiro presidente da Coreia do Norte, o Kim Il-sung, ele declarou que, a partir daquele momento, ali na década de 60, não iria mais seguir o socialismo da União Soviética e que a Coreia do Norte teria um pensamento político próprio, chamado de Juche, J-U-C-H-E, Juche. É o pensamento político da Coreia do Norte, inspirado no socialismo e que defende o isolamento do país. Ou seja, o país vai conseguir crescer, e esse é o pensamento deles, tá? Vai conseguir crescer e proporcionar desenvolvimento se não permitir influências de outros países. Né? Então, é um pensamento próprio da Coreia do Norte. A Guerra do Vietnã também foi uma disputa de poder aonde os Estados Unidos entraram no meio. Os Estados Unidos entraram no Vietnã para não permitir que os socialistas tomassem o poder. Acabou virando uma guerra entre Estados Unidos e Vietnã. E por incrível que pareça, sabe quem ganhou? O Vietnã. Tanto é que com a vitória do Vietnã sobre os Estados Unidos, é claro, o Vietnã tinha apoio da União Soviética, mas foi a única guerra que os Estados Unidos perderam na sua história. Com a vitória do Vietnã, foi instalado um governo socialista e até hoje, já vai aí 47 anos já, em que o Vietnã se chama República Socialista do Vietnã e tem governos socialistas. Já a crise dos mísseis envolveu Cuba. Cuba teve uma revolução que colocou os socialistas no poder e a União Soviética instalou mísseis no território cubano. Só que tem um detalhe. A ilha de Cuba fica a 160 quilômetros do litoral norte-americano. Ou seja, colocar mísseis no território cubano era a mesma coisa que colocar isso no quintal da tua casa. Então, e os Estados Unidos deram um recado muito claro. Ou tira os mísseis ou nós vamos declarar guerra. A União Soviética retirou os mísseis, tal, chegaram num acordo, né? Chegaram num acordo. A guerra no Afeganistão foi diferente. No caso, foi a União Soviética que invadiu. A União Soviética invadiu o Afeganistão, tá? E com essa invasão, os Estados Unidos começaram a ajudar
grupos muçulmanos do Oriente Médio para que esses grupos pudessem ter armas melhores e enfrentar a União Soviética. Os Estados Unidos deram uma ajuda preciosa para grupos muçulmanos no Oriente Médio em sua luta contra a União Soviética. O problema veio depois. Por quê? Esses grupos muçulmanos que receberam ajuda dos Estados Unidos na década de 70 e 80 contra a União Soviética, esses grupos depois acabaram se virando contra os Estados Unidos e deram origem aos grupos terroristas que até hoje dão uma dor de cabeça danada para as populações do Oriente Médio. Então, quando você olha, por exemplo, quer ver? Sabe quem que chegou a receber armas e treinamento militar dos Estados Unidos? Osama Bin Laden, que depois comandou a derrubada das Torres Gêmeas em Nova York em 2001. Então, ou ainda, o grupo Estado Islâmico, o grupo terrorista Estado Islâmico, que toca o terror, hoje nem tanto, porque foi bastante derrotado, mas principalmente em 2014, até ali 2018, 2019, estava tocando terror na Síria e no Iraque. O grupo teve muitos ali dentro que chegaram a receber treinamento e armas dos Estados Unidos na década de 70 e década de 80, em seus conflitos contra a União Soviética. Bom, por causa do nosso tempo aqui, a respeito do fim da Guerra Fria e essas características todas do fim da Guerra Fria, a gente vai falar na próxima aula.